Olá, gente, tudo bom? Que alegria estar aqui com vocês. É a Cris Moreira, do canal Consciência Jurídica, e eu estou passando para falar um pouco, né, sobre essa questão da consciência para a vida, para o direito, não é? Através do direito, através do conhecimento, que é tão vital, tão, assim, fundamental para que nós possamos viver uma vida melhor. No último vídeo, nós, né, compartilhamos uma vivência da minha irmã, querida Reginele Viana. Obrigada, Reginele, ó. Um beijo para você de Cabo Frio, a toda a galera de Cabo Frio, né? Terra maravilhosa que eu adoro tanto. E estivemos lá e gravamos esse vídeo. E eu pretendo gravar, né, vários outros com pessoas compartilhando, né, vivências, experiências verdadeiras do dia a dia, porque eu entendo que o nosso canal ele não pode só ficar, digamos assim, sendo dirigido, né, por práticas teóricas, né? É meio redundante falar práticas teóricas, porque às vezes a gente traz situações assim, até da prática mesmo jurídica, mas através de uma jurisprudência, através, né, de digamos assim, provimento de um tribunal, mas eu percebi que tem mais pujança, tem mais, assim, vida quando a gente traz as pessoas e elas compartilham, né, o que viveram, o que sentiram, a expectativa que teriam em relação ao novo, né, à obtenção de um direito, da realização de um desejo, enfim. E eu gostaria de hoje compartilhar com vocês, assim, um pouco, de tudo isso que tem acontecido comigo, para que eu pudesse mudar essa minha visão. Eu, já tive, né, algumas, profissões antes de ser advogada, né, a última delas foi como oficial de justiça, e como oficial eu fiquei 23 anos, e aprendi muito, muita coisa, né, da vida das pessoas, de direito, enfim. É uma profissão muito bonita, é uma profissão, assim, ao mesmo tempo muito árdua, mas que é uma escola, acaba sendo uma escola. A gente lida com todo tipo de gente, com todo tipo de circunstância, porque nós estamos, né, o oficial de justiça, né, aos meus colegas o meu respeito, a minha honra, né, aqueles que permaneceram. Eu me aposentei desde dezembro de 2019, e aí voltando, né, eu eu enfrentava junto com eles, assim, todo tipo de novidade de vida, porque cada plantão era uma novidade do que poderia acontecer naquele dia. E aí nós lidávamos com questões de violência doméstica, com questões ligadas a imóveis, com questões ligadas a pessoas, busca e apreensão de menores, enfim, às vezes tínhamos que, né, contar com o auxílio da briosa polícia militar, né, da valorosa polícia militar. Às vezes até evitávamos para que isso não gerasse até uma circunstância, né, mais gravosa para o próprio morador, eventualmente, de uma comunidade, né, que ao levar, por conta dessa situação que estivesse vivendo a polícia lá, ele poderia até ser estigmatizado pelos demais moradores. Então, assim, nós tínhamos que pensar rápido e de uma maneira global, de modo a atender o melhor interesse do nosso trabalho, né, e ao mesmo tempo cumprir a determinação, mas sem, digamos assim, ferir, né, outros direitos ou outras garantias de pessoas que estivessem direta ou indiretamente envolvidas. Então, aí isso tudo me trouxe, assim, uma experiência de vida muito grande, além do fato de lá atrás eu ter sido policial, né, ter sido advogada lá atrás, antes de ser oficial de justiça. Até babá eu fui, faxineira, enfim, fiz um pouquinho de cada coisa até chegar ao dia de hoje. Hoje eu sou uma advogada, novamente advogada, mas uma advogada muito diferente do que aquela que eu fui no início da minha carreira. Por quê? Porque ao aprender a conhecer melhor a vida, melhor, né? Porque ainda estou aprendendo, né? Eh, a gente conhece as pessoas, a gente entende assim que, por exemplo, o judiciário é um hospital, né? É um hospital, mas que normalmente trata de doenças emocionais. E aí, nesse sentido, hoje, né, como advogada, eu escolhi atuar na área extrajudicial, por quê? Porque a área extrajudicial é aquela área que, na medida do possível, né, de acordo com a situação que nos é trazida, ela tenta resolver tudo por meio do consenso, entre as partes mesmo, sem que haja necessidade de nós acionarmos, né, o Poder Judiciário, ou quando o fizermos, apenas para obter uma homologação de uma decisão, de uma sentença, né? Aliás, desculpem, de uma decisão tomada entre as partes, né? E aí, essa decisão tomada entre as partes,
ela ter, digamos assim, a segurança jurídica, que normalmente é o que as pessoas desejam quando ingressam com uma ação no judiciário. E aí a gente tem que agradecer muito o judiciário como um poder, né, que, mesmo no âmbito extrajudicial, muitas vezes vem conceder essa garantia na finalização do procedimento. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue resolver sem essa intervenção e contando muito com o apoio, né, dos cartórios, né? Atualmente registro de imóveis, cartório de notas, registro civil de pessoas naturais, registro de documentos, títulos e documentos, protestos, e o meu respeito muito grande à Noreg, né, a todos esses cartórios, né, que fazem um trabalho maravilhoso, e a gente está aproveitando o ensejo falando, né, de uma fase de desjudicialização, ou seja, a gente está caminhando a passos largos, né, para esse processo, que é justamente assim, conceder mais poder para esses cartórios que atuam, né, na frente extrajudicial, de modo a desafogar esse grande hospital que é o judiciário. Por quê? Porque a gente tem que compreender que essa necessidade é premente, porque nós estamos lidando, né, num contexto de uma sociedade adoecida, tanto a oriental quanto a ocidental. Infelizmente, estamos todos adoecidos, então o judiciário ele acaba sendo um reflexo disso, né? Muitas ações, né? Muitos conflitos de interesses sendo levados para um juiz decidir. E aí, nesse caso, né, todos que acabamos nos valendo desse caminho, nos sentimos sobrecarregados, né? E as partes também, porque as demandas são demoradas, né? A solução dessas demandas muitas vezes, né, demoram anos, então sai caro, sai, digamos assim, demorado e ainda por cima com um alto custo, né, para aqueles que não gozam dos benefícios da concessão da justiça gratuita. Mas voltando, né, então hoje esse processo de desjudicialização, ele tem um nome, ele chama-se justiça multiportas, ou seja, você consegue obter a justiça em outras portas. E eu falo isso assim com muita consciência, porque eu sou especialista nessa área, né, de direito registral, direito notarial. Eu gosto demais, porque é essa porta que se abre sem que você tenha que passar pelo trâmite do judiciário. Mas assim, voltando agora, então, à fala inicial, quando eu dizia que da questão eh, desse caminho, né, de conciliação, desse caminho mais maduro, né, como advogada, que estimula esse consenso, estimula a conversa, estimula o diálogo e estimula, nesse caso, o planejamento. E aí nós voltamos para a área que eu hoje gosto, a minha área de predileção, né? Porque assim, hoje como uma pessoa já que tem a possibilidade de estar aposentada pelo Poder Judiciário, eu não preciso mais, assim, advogar numa área que eu não acredite. Eu advogo na área que eu encontro mais compatibilidade, inclusive espiritual, né, com o que eu acredito. Então, com a minha alma, né, com a minha maneira de ser. Então, eu acredito na área de planejamento familiar, patrimonial e sucessório. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que aprender a planejar a nossa vida, né? E, na medida do possível, buscar um custo menor para a nossa existência, em todos os sentidos. Sejam esses custos, né, de ordem mais corriqueira, que é o patrimonial, né, o custo de dinheiro, o custo de emoções, né? O custo até para o nosso espírito mesmo, né? Porque eu digo assim, quando a gente age de uma maneira assim impulsiva, ou mesmo assim não planejada, ou mesmo assim dentro de uma noção de urgência, muitas vezes nós somos obrigados a fazer coisas que nós não faríamos se nós tivéssemos parado antes com antecedência, pensado, analisado. Então, meus queridos, assim, essa área de planejamento é uma área assim que demanda de nós uma nova cultura, um novo olhar, um novo assim, uma nova percepção da advocacia, sabe? E eu digo também de outros profissionais. Por quê? Porque é uma área que demanda assim uma interdisciplinariedade. Se eventualmente o advogado ele já tiver uma visão mais ampla, até por conta dos conhecimentos que ele angaria por cursos, enfim, cursos que ampliam essa visão, né? Ótimo. Mas se não, por exemplo, a gente, quando entra nessa parte de planejamento patrimonial,
é necessária a presença de um bom contador, é necessária a presença, né, talvez de um advogado que atue só na área tributária. Então, assim, é cada um no seu quadrado, no sentido, assim, de saber que quanto mais especialista você for numa área, melhor você será naquilo que você faz. Então, assim, é uma área que acaba sendo bem ampla, mas que o advogado, que tem essa visão, bem, aclarada na sua mente, ele vai se valer do, digamos assim, do apoio de outros colegas, quando for o caso, ou mesmo ele dará conta daquilo que ele já souber. Por exemplo, o advogado que tem uma formação, na área das emoções também, ele pode ter uma boa conversa e proveitosa com os clientes sem necessariamente, né, a contratação de um psicólogo. Mas também, se for necessário, que seja. É um colega que vai vir nos apoiar, um colega no sentido de ser um profissional, valioso, indispensável para, digamos assim, atuar também, dependendo da questão, certo? Aí vocês poderiam pensar: "Nossa, isso aí vai sair caro". Não, gente, só depende de vocês, só depende da cabeça das pessoas que estejam envolvidas. Eu entendo que a boa advocacia, ela torna o advogado hábil, né, é uma pessoa, assim, que sabe conversar, ela sabe respeitar, ela sabe ouvir, não é, e aí nesse sentido, as coisas fluem, né. E então, assim, eu acho que tudo parte, assim, de um respeito às diferenças, de compreender que, inobstante as diferenças, todos nós temos um caminho único, que é de buscarmos ser felizes. Todos nós desejamos ser felizes, ao final das contas. Então, se você lida com todos com essa visão de que as pessoas desejam ser felizes, assim como você, eu acho que essa compreensão ela fica muito mais aclarada e respeitosa, além de afetuosa, certo? Nós podemos ser afetuosos com as pessoas, nós podemos ser, elegantes no nosso trato, na nossa atuação, e isso tudo parte do respeito, certo? Então, queridos, olha, eu gostaria de dizer para vocês que no nosso próximo vídeo nós vamos contar com a presença de uma pessoa aqui, que eu não vou dizer quem é ainda, mas é uma pessoa, gente como a gente, certo? Que vai estar com a Cris, colocando a sua realidade, o seu fato, né, a sua experiência, de modo a agregar valor ao nosso canal, mas principalmente a você, porque assim, o que a pessoa vai dizer, nós já conversamos, eu já sei, mas eu quero que você saiba também, certo? Eu quero que você tenha, assim, mecanismos de conhecimento para que você cada dia amplie mais a sua mente, a sua vida, as suas realizações e seja mais feliz por meio de uma consciência jurídica. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Peço a gentileza de você me conceder um like. Se não for inscrito, que se inscreva, por favor. E compartilhe esse vídeo com quem você achar que possa, ajudar. Sendo certo que a mensagem mais relevante que eu deixo nesse vídeo agora é a de planejar a vida, na medida do nosso possível, na medida daquilo que a gente possa realizar de planejamento. Nós não fomos incentivados a isso ao longo da nossa vida, mas isso é muito importante para nós, tá? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada.